Vamos lá, meus amores! Boa noite pra vocês. Já é noite, né, gente? Depois, né, 18 horas em ponto, já tá de noite, né? E hoje, gente, uma quinta-feira de TBT, né? Uma quinta-feira abençoada, tá? Vocês tiveram aula agora há pouco com a minha querida amiga, a professora Roberta Queiroz, né? Arrasando aí no direito civil, tá? E agora a gente tá aqui para ter uma conversa séria, tá? Dentro do processo civil, nós vamos falar sobre as... Aqui, na verdade, gente, o programa são 10 súmulas e os principais julgamentos, né? Só que eu sou um pouco exagerada, né? Eu não coloquei só 10 súmulas, não, tá? Eu coloquei aqui, é claro, a gente tem súmula pra caramba do STJ, do STF, tá? Tribunais superiores, inclusive essas súmulas hoje são consideradas precedentes obrigatórios, né? Para você revisar, é só dar uma olhadinha lá no artigo 927 do CPC. Ele fala sobre os precedentes obrigatórios. Então, não são apenas súmulas vinculantes, mas também as súmulas em matéria constitucional do Supremo e súmulas em matéria infraconstitucional do STJ, tá? Então, eu separei essas súmulas dentro de todo o CPC, parte geral, parte de intervenção de terceiros, parte de procedimento comum, de execução, de recursos, e trouxe para vocês essas súmulas, tá? E aí a gente vai ver, inclusive, gente, que tem algumas súmulas que ainda aparecem no nosso código, mas elas foram superadas, assim como várias súmulas foram incorporadas no CPC, tá? Por exemplo, o caso da ação monitória. Na ação monitória, como a gente só tinha 3 artigos no Código Velho, e a maioria... a maior parte do tratamento jurídico da ação monitória eram súmulas do STJ. O que aconteceu com o CPC de 2015? A maioria dessas súmulas foi incorporada no próprio CPC. Então, você tem ali uma previsão específica no código e também nas próprias súmulas do STJ, tá bom? Então, o material está para vocês na descrição do vídeo e vamos aí ao momento de revisão. Que súmulas elas podem cair na nossa prova? Pode voltar comigo no material. Olha o que temos aqui, olha lá. Vamos com tudo, né, gente? Um beijo pra todos vocês, eu tô acompanhando vocês aqui. Ó, maravilha, gente, a Camila falou que ama, né? Ama processo civil, tudo de bom, né? Rodrigo me sacaneando aqui, né? Oh, meu Deus, quem me dera, viu? Olha aqui, gente, vamos começar, gente. Olha aqui, eu fui separando aqui por alguns tópicos, tá? E aí, Július, beijo, todo mundo, gente, Camila, Gilceia, a Maís, o Marcelo, Sara, Rodrigão, Jaque, Ronald, Kelly, Cláudia, Aurélio, Gisele, Kelly, né? Todos vocês, Ananda, Luciene, Bruna, Larissa, o Arley, todo mundo, gente, Diego, Carolina, Dana... Todos vocês, meus amores, um beijo no coração, tá bom? Vamos começar com tudo? Oh, maravilha, Larissa, maravilha, tá? Vamos lá, Luiz. Gente, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, tá? Isso aqui a gente já sabe, Raquel, a súmula 33 do STJ. Só toma cuidado, porque tem exceção, e o examinador pode querer saber da exceção. E aí você vai dar uma lida depois no artigo 63, que fala do foro de eleição. Gente, em 2 situações o juiz pode se manifestar sobre a incompetência relativa, tá? Lá nos juizados... tá? Lei 9.099 de 95, e aí ele vai extinguir o processo sem análise do mérito, quem quiser que vá para o juízo competente, tá? E quando, imagina, eu fiz um contrato com um grande fornecedor, contrato de adesão, Brasil, e lá no contrato dizia que se tivesse qualquer problema em relação ao contrato, a gente ia resolver lá em Marabá, no Pará. Então, imagina que eu tive o problema. Para mim fica difícil, gente, no Pará. Então, isso dificulta o meu acesso ao judiciário. Então, essa cláusula de foro de eleição, na verdade, ninguém elegeu nada, ela é abusiva, né? Ela foi inserida no contrato de adesão. Então, o juiz percebendo isso, imagina que o fornecedor entra com a ação lá no Pará. E aí o juiz observa que há uma abusividade no foro de eleição. O juiz reconhece a incompetência relativa dele de ofício, tá? E encaminha os autos para o domicílio do réu. Então, tem que ficar de olho principalmente no artigo 63, que é o do foro de eleição, tá? Então, vem aqui comigo. Gente, eu vou fazendo várias revisões, vários ganchinhos, tá? Porque aí a gente aproveita e já dá aquela estudada, né? Então, aqui, gente, incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Raquel, e onde é que eu alego, pelo amor de Deus, a incompetência relativa? Estão lembrados? Artigo 337 do CPC. Lá na preliminar da peça de contestação.
Não esquece isso, gente. As preliminares da contestação, tá? Raquel, aqui tá dizendo que não pode ser declarada de ofício. Lembra, ao lado de uma regra geral, a gente tem o quê, gente? Exceção. Aí você vai colocar aqui, juizado especial cível, que o juiz do juizado pode, e a abusividade da cláusula de foro de eleição. Aqui é bom que a gente já faz várias conexões. A abusividade do foro de eleição faz com que o juiz possa se manifestar sobre incompetência relativa de ofício, tá? Aí você vai ter que dar aquela lidinha no artigo 63 do CPC. Tudo bem? Então, a regra é, não posso me manifestar sobre incompetência relativa de ofício. Tem exceção, tá? Então, aqui, regra, não posso, exceção. Abusividade do foro de eleição e juizado. Lembra, gente, o foro de eleição, as partes elegem um foro onde eventual ação vai ser proposta. É um exemplo de negócio jurídico processual típico, tá? Típico. Raquel, onde está aquele artigo que fala da cláusula geral de negociação processual, que permite a celebração de negócios jurídicos processuais típicos e atípicos? Artigo 190, tá? Do CPC. Volta aqui comigo. Olha o tanta informação, gente. Olha que maravilha. Aqui tá falando de foro de eleição, eu já lembrei dos negócios jurídicos processuais, tá? Então aqui, súmula 335 do STF, Brasil. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Normalmente é no contrato que as partes elegem, né, um foro onde eventual ação será proposta. Mas lembra, o juiz pode controlar, certo? O artigo 63 diz, ele pode fazer com que essa cláusula, ela não produza efeitos quando o juiz verificar que existe o quê, gente? Uma abusividade. Então, ele vai reputar essa cláusula ineficaz, tá? Isso tá no parágrafo, o quê, gente? 3º do artigo 63, tá? Vou até colocar aqui, ó, 63, parágrafo 3º. Olha que maravilha, gente. Vai sim, Luz Vasconcelos, vai para a plataforma sim. Gente, súmula 235 do STJ. A conexão, ela não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, tá? Raquel, eu nunca lembro desse negócio. Conexão, continência. Gente, na conexão, você tem 2 ou mais ações em curso, tá? E entre elas é comum o pedido ou a causa de pedir. Lembra disso? Só que elas estão tramitando, gente, em varas diferentes. Qual é o risco? Decisões conflitantes. Então, nesse caso, eu vou pedir para que os processos sejam reunidos perante uma mesma vara, né, perante um mesmo juízo aí, para uma decisão conjunta, tá? Raquel, mas aí vai para qual? Aquele juízo prevento, onde houve a distribuição ou registro da petição inicial primeiro, tá? Então, pode voltar comigo no material. Não vou deixar vocês aqui, ó, gente, no vácuo. Não deixo, não consigo fazer isso com vocês. Então, aqui, ó, eu vou colocar um slide novo em branquinho. E nós vamos o quê, gente? Explicar isso rapidinho. Olha aqui, ó, conexão. Isso aqui em aula eu falo muito com vocês. Conexão é esse símbolozinho aqui da matemática. Isso aqui, ó, é o ponto comum dessas 2 ações. Esse ponto comum é o pedido ou a causa de pedir. Você tem 2 ações tramitando, tá? E aí você tem o quê, gente? A ação 1 e a ação 2. Qual é o ponto comum que eu acabei de falar? É o pedido ou a causa de pedir. Raquel, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que elas sejam reunidas perante o juízo prevento, que é aquele onde aconteceu a primeira distribuição ou registro, para julgar junto, tá? Então, isso é conexão. Só que aqui, gente, olha o que está escrito na súmula. Não pira, não. Como é que você vai pedir conexão se um dos processos já foi julgado, já acabou? Aí não tem jeito, Brasil. Eles devem estar em andamento, tá? Raquel, mas aí eu confundo com continência. Gente, continência é esse desenho aqui, ó. Continência, tá? Continência. Aqui você tem a ação 1 e a ação 2. Que a gente chama de ação contida, essa é a pequena, e essa maior é a chamada ação
continente. Raquel, mas o que é a continência? Gente, a continência, você vai ter aqui, ó, A1 e A2. Aqui, ó, presta atenção pelo desenho. Vou colocar o contrário aqui, porque senão dá problema. Vou colocar aqui, ó, A2 e A1. As partes aqui são X e Y, aqui é Y e X. Isso aqui são as partes. São iguais, não são? Aqui, ó, você tem Z é a causa de pedir. Ah, Raquel, a causa de pedir também é igual. Beleza? Causa de pedir. Só que aqui, gente, tá vendo como é que é essa ação pequenininha? Aqui você tem só o P. E aqui você tem P mais W. Raquel, o pedido de A1 é maior do que o pedido de A2. Então, esse pedido aqui, ó, gente, abrange esse aqui. Aqui é o pedido. Então, isso é continência, tá? Presta atenção, gente. Na continência, são as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais abrangente, engole o da outra. Tá? O que eu vou fazer? Depende. Aqui, gente, não é assim, a resposta não é automática. Ah, tem que juntar as duas para julgar junto. Não. Se a ação pequenininha, ela foi distribuída primeiro, aquele juízo se torna prevento. Então, junta as duas para serem julgadas conjuntamente. Raquel, e se a grandona, a continente, foi distribuída primeiro? Aí, gente, a pequenininha é extinta, sem resolução do mérito. Prevalece só a grandona. Então, na continência, eu tenho uma diferença. Na conexão, qual que é o resultado? Vamos reunir as ações para julgamento conjunto. Na continência, depende de qual ação foi distribuída ou registrada primeiro. Se foi a pequenininha, juízo prevento, vem a outra e se junta. Se foi a grandona, extingue a pequena, mantém só a grande, a ação continente. Volta comigo na tela. Raquel, lembrei disso, meu Deus do céu. Aqui, ó, José pergunta, essa ação tem que ser do mesmo autor ou pode ser de autores diferentes? Olha lá, José, para que a gente tenha continência, eu preciso das mesmas... aqui há quase que uma total coincidência dos elementos da demanda. Então, são as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma é mais abrangente do que o da outra, certo? Volta aqui comigo. Raquel, estava tentando lembrar disso aí. Ok. E aí, é claro, né, gente? Estamos naquela etapa de fazer a leitura dos dispositivos legais também. Você vai colocar aí, ó, o 55 do CPC, falando sobre a parte da conexão. E a continência, o 56 e 57. 56 e 57. CPC. Raquel, você falou aí sobre... Olha aqui, gente. Juízo prevento. Olha aqui. Você falou agora há pouco sobre juízo prevento. O que previne hoje é a distribuição ou o registro da petição inicial. Não é a citação válida. Não caiam nessa. Juízo prevento. Ok? Luiz, essa parte aqui ela é uma parte mais tensa, tá? Mas o que, gente? Tá tudo sob controle. Conexão, continência. Lembrem-se desse desenho, tá? Ele salva vidas, ok? Gente, falamos sobre as 3 primeiras súmulas. Uma do Supremo, 2 do STJ. Mas vamos evoluir um pouco mais? Olha o que temos aqui, gente. Súmula 306. Os honorários advocatícios, tá? Então aqui, ó, uma coisa que vocês não podem esquecer, né, Brasil? O artigo que fala dos honorários, que deve ser lido, é o artigo 85, falando sobre honorários, tá? Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo, sem excluir a legitimidade da própria parte. Gente, só um detalhe, tá? Esse enunciado aqui, ele foi superado, essa súmula aqui. Porque hoje não há que se falar mais em quê, gente? Eu não vou falar mais hoje em compensação, tá? Porque, gente, compensação é uma forma de extinção das obrigações
Eu não sei se vocês estão lembrados disso, tá? Então aqui, ó, pode até colocar do ladinho. Artigo 85, parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado, têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Então aqui, gente, compensar é uma forma de extinguir obrigações, lembra? Quando as partes são credor e devedor uma da outra. Lembra, gente, honorário de sucumbência é do advogado. Então, não tem ligação com as partes, tá? O fato da parte perder, o crédito e o débito... O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, se o devedor foi condenado, ele tem uma dívida com o credor. Isso não se confunde com a relação dos honorários. Então, eu não tenho como, como você perdeu, vamos compensar os honorários. Como ambas as partes perderam, né, elas são, né, nesse caso, autor e réu perdeu um pouquinho, que é sucumbência recíproca, vamos fazer compensação. Só que o quê, gente? O crédito dos advogados é diferente do crédito das partes. Então, não há que se falar em compensação. Beleza? Volta comigo no material. Então aqui, Raquel, essa súmula aqui superada, tá? Aí você tem que dar aquela lidinha, né, gente? Ó, enunciado 244 do FPPC, tá? Que mais aqui? Os honorários sucumbenciais, quando eles são omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria, tá? Gente, essa súmula também é o quê, gente? Essa aqui, ó, essa superada, dá aquele tchauzinho pra ela, bem feliz. Essa aqui também, graças a Deus, né, gente? Superada. Brasil, lembra, eu não sou obrigada a colocar na minha petição, seja a parte perdedora condenada a pagar honorários advocatícios de sucumbência. Porque isso é considerado um pedido implícito. Quem perder vai ter que pagar honorários advocatícios de sucumbência. Então, eu não preciso formular esse pedido, ele é implícito. Agora, imagina, gente, o juiz esqueceu, eu esqueci de pedir, o juiz esqueceu de dar, o tribunal também não falou nada, e aí os honorários foram omitidos. E o processo transitou em julgado. Imagina se essa súmula continuasse, gente. É como se ele falasse assim, ó, game over pra você, tá? Não. Então, se há uma omissão, eu posso entrar com uma ação própria pra arbitrar os meus honorários. Nada mais justo, né? Porque o trabalho foi feito, tá? Volta, gente. Raquel, entendi. Então, ó, presta atenção, gente. Essa súmula foi superada, tá? Então, Raquel, agora quando há omissão, eu posso entrar com a ação própria? Sim. Isso tá onde? Vocês estão lendo, gente, os artigos, gente? 85, parágrafo 18, tá? Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Então, dá tchau para 453. Tá? O examinador pode querer te confundir e pode querer cobrar essa súmula, tá? Raquel, súmula 517. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, tá? Então aqui, gente, percebam bem, só recapitulando aqui, eu falei agora há pouco para vocês... A gente acabou de fazer uma questão aí sobre honorários também. Omissão, né? Raquel, onde é que tá essa questão aí de pedido implícito? Pelo amor de Deus, tá? Luciene fala, Raquel, ação autônoma ou simples, tanto faz? É uma ação autônoma, tá? É um processinho próprio, ok? Isso. A Ludmila fala, então não tá aplicando, não tem vigência? Isso mesmo, Ludmila. Supera, tá? Ela pode aparecer ainda no seu vadimeco, mas você vai cortar, tá? Então, Raquel, essa questão de honorários, você falou que era um pedido implícito. Onde é que tá isso, Raquel? Porque eu estudei que o pedido tem que ser certo e determinado. Onde é que tá falando aí que o pedido é implícito? No 322, artigo 322, tá? No parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Isso da onde? CPC. Raquel, esse 517, ele é bem fácil, essa súmula, tá? Que diz assim, são devidos honorários, aqui, ó, gente, não vem dar uma de doido pra cima de mim não, tá? Porque eu sou a dona do hospício, tá? Não vem dar de doido não, olha aqui, presta atenção.
Ai, não tô entendendo. Calma, não é hora de desesperar ainda não. Olha o que tá escrito nisso aqui, gente. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Vocês já sabiam disso, gente. Eu falo disso toda a aula. Olha aqui. Pega sua caneta. A pessoa entrou com uma petição. Tramitou o processo todo. Teve sentença condenando o réu. Aqui, ó. Sentença condenando o réu ao pagamento de algum valor. Essa sentença transitou em julgado. Daqui em diante a gente começou o quê, gente? A fase de cumprimento. Isso aqui eu nunca me canso de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Raquel, mas o que a gente passou antes? Isso aqui era fase de conhecimento. E depois, fase de cumprimento de sentença. Então, ela se iniciou com um requerimento, fiz o requerimento, vai para as mãos do juiz, o juiz dá o sinal de joia, manda intimar o executado, normalmente da pessoa do seu advogado, tá? E o executado o quê, gente? O executado, ele tem 15 dias para efetuar o pagamento voluntário. Presta atenção. Ele tem 15 dias para efetuar o pagamento voluntário. Raquel, o que acontece se esse pagamento não é feito em 15 dias? A gente vai ter uma multazinha de 10%. Honorários, olha aqui, ó. Honorários advocatícios de 10%. E a possibilidade de você pegar essa sentença e levar ao cartório de protesto. 517 do CPC. Tá? Michele, pode ou não pode? Entendi que poderia de ofício. Michele, repete a sua pergunta aí. Será que pode escrever superada no vadimeco? Pode, tá? A Catrice pergunta isso. Pode escrever sim, tá? Ou, se você preferir, você risca ela. E você vai lembrar que as que estão riscadas, elas não são aplicadas mais, tá? Então, ok? Gente, olha aqui. 15 dias para pagamento voluntário. Se eu não faço o pagamento, o que apareceu aqui entre as punições? Honorários. Só que isso só foi possível depois de escoar o prazo para pagamento voluntário, certo? Então, aqui a súmula diz, ó, são devidos honorários no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para o pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Tá tranquilo aqui, né, gente? Raquel, súmula 519. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Raquel, por que não cabe? Gente, não cabe porque a impugnação já não foi fixado os 10%? Então, se em 15 dias eu não pagar, começa a contar também 15 dias para eu impugnar. Se eu faço a impugnação, Raquel, a impugnação não foi acolhida. Os honorários já foram fixados, então não tem sentido fixar mais honorários para a impugnação. É o que está dizendo nessa súmula. Lembra que a impugnação é um incidente do processo, tá? Volta comigo. Raquel, entendi. Aqui, ó, gente. Aí tu me pergunta, professora, no caso de impugnação, não precisa garantir o juízo ou precisa? Ayrton, se você quer efeito suspensivo, Raquel, eu quero que a minha impugnação tenha o tal do efeito suspensivo. Então, lá na impugnação, você vai pedir o efeito, vai fundamentar e vai garantir o juízo, com penhora, com um depósito ou caução. Agora, se você não quer efeito suspensivo, você só quer impugnar, então não precisa garantir o juízo, tá? Volta comigo, gente. Raquel, entendi. Então, aqui, ó, Brasil. Aqui, ó. Gente, percebam que essas súmulas são súmulas antigas, tá? Então, já cai sim na prova, né? A tela perguntou aqui, não estou entendendo, já vale essas revisões nessa prova? Sim, com certeza.
tá? Aqui, ó, gente, 15 dias para pagamento voluntário. Depois que passa os 15 dias, eu tenho 15 dias para oferecer o quê, gente? Impugnação. Impugnação. Artigo 525 do CPC, tá? Que é o quê, gente? Que é um incidente processual, tá bom? Volta aqui, gente. Súmula vinculante 47. Essa aqui a gente sabe bastante, né? Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal, devido ao credor, consubstanciam uma verba de natureza alimentar. Então, os nossos honorários constituem uma verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, a RPV, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza, tá? Então aqui, calma, Alex, calma, tá? Gente, a Carolina pergunta, isso que me pega 15 dias para pagar, depois mais 15 para impugnar? Carolina, exatamente isso, gente. Olha lá, eu tenho 15 dias para pagar. Quando acabar os 15, já começa a contar 15 da impugnação, independentemente de intimação. Esse segundo 15 é para quê? Para impugnar, se você quiser. Só que lembra, depois que você não faz o pagamento nos primeiros 15, já vai ter penhora, já vai ter avaliação, já vai ter multa, já vai ter honorários, certo? Volta, gente. Sem desespero, Brasil. Olha aqui, Raquel, imagina que uma coisa que é importante, essa súmula vinculante, imagina que eu tô advogando pro meu cliente contra a Fazenda Pública. Meu cliente levou uma bolada e eu também levei, de honorários, contra a Fazenda Pública. Vocês sabem que para receber contra a Fazenda Pública não é tão simples, né? Então, o que a gente tem que fazer, gente? Raquel, se o valor for elevado, precatório, artigo 100 da Constituição. Se for um valor menor, requisição de pequeno valor, tá? Então, o que acontece? O crédito do cliente é uma coisa, o crédito do advogado é outra. Então, o crédito que eu tenho para receber de honorários advocatícios, de sucumbência, ele tem natureza alimentar. Então, eu entro numa fila especial dos precatórios de natureza alimentar, certo? Então, isso me garante benefícios na hora de receber o meu crédito, que não confunde-se, né? Não se confunde aí com o crédito do meu cliente, beleza? Volta. Entendi, Raquel. Então, súmula, né? Isso. Raquel, quero dar uma revisada no precatório. Então, beleza. Tem que ler o artigo 100 da CF, ok? CF de 88, tá? A Stephanie me pergunta, eu posso impugnar no prazo dos 10 para pagar? Pode sim, tá? Gente, faz jus ao... Aqui, ó, eu fui seguindo a ordem do código, tá? Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Então, aqui é uma súmula que trata de gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça. Gente, presta atenção. As dúvidas foram sanadas aqui, gente? Quem é que pode pedir gratuidade? O autor, sendo ele pessoa natural ou pessoa jurídica. Diferença básica. A pessoa natural, existe uma presunção de que ela necessita da gratuidade quando ela pede. É uma presunção relativa, tá? Mas quando a pessoa natural pede, ela faz ali a declaração de hipossuficiência. Se o juiz desconfiar, vai mandar juntar os comprovantes. Mas existe uma presunção a favor da pessoa natural. Agora, a pessoa jurídica, ela não tem essa presunção, não. Então, quando a pessoa jurídica pede gratuidade de justiça, ela tem que pedir já instruindo o pedido com, né, questão de imposto de renda, movimentação, balancetes, para mostrar que realmente a sua situação financeira não é, né, não é razoável e isso pode comprometer as suas atividades. Tá? Mas aí lembra, pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, ela pode sim requerer o benefício da gratuidade. Beleza? Volta aqui comigo, gente. Muito legal, né? Que mais aqui? O Lucas pergunta, como é que você demonstra essa sua impossibilidade? Através do quê, gente? Dos comprovantes, né, Lucas? Eu acabei lendo aqui, você se retratou, mas através de documentação bancária, imposto de renda, às vezes com isenção, tá? Então, a movimentação, movimentação de caixa, dizendo que a situação tá em baixa, beleza? Volta comigo. Tem mais, viu, Brasil? Quando a gente estuda, gente, tá?
O João pergunta, o prazo para impugnar cumprimento de sentença, ele não se altera com o depósito? Que depósito, João? Que depósito é esse? Bruna, quando a gente fala em sem fins lucrativos, é, por exemplo, a associação. A associação, a própria estrutura da associação, ela não tem fins lucrativos. Agora, quando é sociedade empresária, LTDA, né? Até mesmo, gente, uma Eireli, uma ME, ela tem fim lucrativo. Então, dentro do estudo das pessoas jurídicas, você já tem aquelas que não têm fim lucrativo, né? Então, é mais a questão da estrutura societária, tá? Volta aqui, gente. No estudo, gente, das intervenções de terceiros, tá? No estudo aqui, 529 e 537. Isso aqui, gente, tem ligação com a denunciação da lide, aqueles casos envolvendo a seguradora, tá? Então, ó, no seguro de responsabilidade civil facultativo, gente, X, vamos colocar aqui mais fácil, X se envolveu numa colisão de veículos com Y, e o X resolveu entrar com a ação contra Y. Houve colisão de veículos, certo? Raquel, olha que interessante. A Bruna pergunta, como pedir gratuidade? Bruna, você pede gratuidade na petição inicial, se você é autor, na réplica, no recurso. Petição simples ao longo do processo, se a coisa ficou ruim. O réu pede na contestação ou ao longo do processo, ou no recurso, ou nas contrarrazões. Então, ao longo do processo, você pode requerer. A prova da sua pobreza é movimento de extrato bancário, carteira de trabalho dizendo que está desempregado, imposto de renda demonstrando sua isenção, beleza? Volta, gente. Aqui, ó. Raquel, eu entrei contra o Y. O Y pode denunciar a lide à seguradora, porque ele tem um seguro. Então, seguradora. Raquel, se eu já soubesse, eu sou X, se eu soubesse da seguradora, o X poderia ter entrado com a ação contra Y mais a seguradora. Já poderia ter entrado em litisconsórcio. Isso aqui, ó, seguradora. Isso aqui pode. Agora, X poderia entrar logo contra a seguradora? Não, por quê? Porque a seguradora vai perguntar assim, quem é você na fila do pão? Não te conheço. Meu contrato é com Y, tá? Então aqui, ó. A Bruna pergunta, professora, perguntei no sentido de ser uma associação. Primeiro, ó, Lucas pergunta, o que acontece se o juiz verificar que uma das partes no processo está usando de má fé dizendo ser hipossuficiente? Lucas, essa parte pode ser condenada a pagar até o décuplo das custas, quando se percebe que há uma mentira, tá? Pode voltar comigo aqui no material. Lembra, gente, a parte de gratuidade, ela começa do 98 até o artigo, aqui ó, 98, acho que até o 101. Deixa eu confirmar aqui pra vocês. 98 até o 102. Esse caso aí, Lucas, que você me falou, que tem aí a má-fé, que eu até acabei de mencionar aqui, que a parte pode pagar, ela ser condenada a pagar até o décuplo, né? Se houver o quê, gente? Se houver a má-fé. Isso tá, gente? Cadê? No artigo 100. 100, parágrafo único, tá? 100, parágrafo único. Então, aqui, ó, vamos sair da gratuidade, gente. A estrutura, no caso, sendo associação sem fins lucrativos, terei que pegar documentos dos associados? Bruna, não precisa de documentos associados, tá? Se é uma associação sem fins lucrativos, ela mesma pode juntar o balancete dela, pode dizer que ela não tem dinheiro em caixa, que o dinheiro é para reinvestir na própria associação, certo? Não precisa de pegar documento do associado, não, tá? Volta, gente. Raquel, pode entrar com a ação contra a seguradora direto? Isso aqui, ó, Brasil, isso aqui não pode, tá? Isso aqui não pode. Esse não pode. Esse aqui, ó, pode, que é a denunciação da lide, beleza? Que é uma modalidade de intervenção de terceiros que sempre cai, tá? Olha o que nós temos aqui, gente. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de uma ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. É exatamente isso que eu coloquei aqui, ó. O que não pode ser feito, tá? Não pode. E aí, o que acontece?
Outra pergunta, Roseli. A gratuidade não se estende ao cumprimento de sentença. Precisa pedir, né? Roseli, se estende ao processo todo. Se eu conseguir a gratuidade na fase de conhecimento, abrange o recurso e abrange o cumprimento de sentença também, tá? A menos que o benefício tenha sido revogado, beleza? Volta. Olha aqui, gente, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se ela aceita a denunciação ou contesta o pedido do autor, ela pode ser condenada de maneira direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima nos limites contratados na apólice. Gente, olha que interessante. O Y foi demandado, denunciou a lide a seguradora contestou. E aí o que acontece, gente? Nesse caso, lembra que na denunciação da lide, existe uma lide principal entre X e Y, envolvendo a colisão, e uma demanda eventual, uma lide eventual, entre o causador da batida e a seguradora dele. Se na primeira etapa há uma condenação, o juiz vai para a segunda, vê se o seguro estava em dia, estava tudo ok, qual é o limite de cobertura. Então, gente, depois que o juiz julga as duas, condena a seguradora, condena o causador do dano, a parte autora pode entrar com um cumprimento de sentença direto contra a seguradora, o cumprimento, ou contra o causador e a seguradora, né? Normalmente você vai querer a seguradora porque a probabilidade de ela ter dinheiro é muito maior do que o causador do dano, tá? Então, volta aqui comigo. Raquel, tem mais? Tem, gente. Olha o que nós temos aqui. Se X for contra a seguradora, o processo é extinto, o Rodrigo pergunta aqui, ele é extinto sem resolução do mérito. Ou pode ter a denunciação a lide do segurado. Rodrigo, quando você entra direto contra a seguradora não é parte legítima, tá? Então, o caso é de extinção do processo, tá? Isso. Não, aqui nesse caso, se você coloca esse caso aqui, ó, X direto contra a seguradora, não tem como a seguradora denunciar a lide ao segurado. Aqui é caso de ilegitimidade, beleza? Gente, tem mais. O rével, em processo cível, ele pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. São duas súmulas legais falando sobre revelia, tá? Lembra, o réu não quer nada com a hora do Brasil. Ele não contestou, Raquel. Se o réu, gente, não contestou, aqui nós temos alguns artigos super obrigatórios. Você vai colocar aí, ó, 344, tá? Até o artigo, aliás, 344 ao 346 sobre revelia, tá? E o 349 CPC, falando sobre a revelia e os seus efeitos, o quê, gente? Os seus efeitos materiais, tá? Olha que interessante, gente. A Roseli falou, na comarca onde eu trabalho, o juiz pede para juntar o comprovante novamente na fase de cumprimento, porque ele entende que a condição financeira da parte pode ter mudado. Interessante, Roseli. Mas o código diz que caso não haja revogação, o benefício se estende a todo o processo, tá? A Bruna diz, Raquel, como reverter a revelia? Gente, você aparece no processo. Imagina, Raquel, eu apareci no processo agora, o juiz mandou especificar provas. Arrola a testemunha, participa da audiência, faz pergunta, tenta quebrar a tese do autor, os fatos que ele alegou, tá? Pode recorrer? Pode. O que você não pode é querer ressuscitar temas que já foram objeto de preclusão. Aqueles que você deveria ter alegado na contestação e que você não alegou, tá? Então, gente, volta comigo. Olha o que eu coloquei. Não, primeiro, o rével, ele pode aparecer no processo, Raquel? Pode, gente. Pode recorrer, tá? Então, aqui, ó, o rével em processo cível, ele pode produzir provas, sim, desde que ele compareça no processo em tempo oportuno, tá? E aí, a súmula 641 diz assim, não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes tenha perdido, tenha sucumbido. Então, aqui, o prazo voltaria a ser simples. Raquel, como assim prazo em dobro? Aqui, ó, momento, recordar é viver. Recordar é viver. Súmula não, artigo 229. Quando você tem litisconsortes, tá? Litisconsortes, gente, o pessoal tá falando aqui sobre revelia. Revelia
é quando você não contesta. Mas revelia, ela vai produzir os efeitos e tudo mais, né? O juiz pode presumir que aquilo que o autor está falando quanto aos fatos é verdade, que é o efeito material, né? Tem alguns efeitos processuais, como julgamento antecipado do mérito, né? Aquele réu que não tem patrono constituído no processo, ele não é mais intimado dos atos do processo, né? Então, o prazo dele começa a contar a partir da publicação no órgão oficial, tá? Agora, gente, para eu falar em revelia, ele tem que ter sido citado, tá? Porque se ele não foi citado, então o processo não produz qualquer efeito para ele. Então, a gente tem um vício aí de validade no processo, tá? Então, revelia é aquele réu que é citado e não contesta, tá? Se ele não foi nem citado, gente, você tem como invalidar os atos processuais, tá? Então, volta aqui comigo. Raquel, olha lá, gente. Lembra do prazo em dobro? Cadê aqui? Calma, gente. Não fui citado pelo juizado e mesmo assim fui julgada a revelia. Tem como reverter, viu, Július? Porque aí não tem como se falar em revelia, tá? Aqui, ó, a Carolina me perguntou lá em cima. Tem uma dúvida muito grande se há litisconsórcio passivo e um dos réus, revel, ficar inerte até a sentença. Como será o cumprimento? Gente, se um ficar inerte, né, o processo, aqui é como eu falei, se só um se manifesta, se só um contesta, o prazo volta a ser simples, tá? Mas aí o que, gente? Dependendo, pode haver condenação, Raquel, tudo, gente, é normal. Se você tem 2 réus e um só contesta, o prazo volta a ser simples. Se você tem 2 réus e só um é condenado, o prazo para o recurso também é simples, tá? Fica de olho, gente, na redação inteira do artigo 229, que ele fala dos litisconsortes, com procuradores diferentes, de escritórios diferentes, sendo o processo físico, aí sim a gente tem aquela contagem em dobro. Se o processo for eletrônico, não tem contagem em dobro, tá? Volta comigo. Raquel, inversão do ônus da prova. Essa aqui, viu, gente? Essa aqui, o que acontece? Deixa eu ver o que vocês falaram mais aqui. O Lucas falou, a revelia só é usada em caso de extrema necessidade? Olha lá, Lucas, revelia é quando o réu é citado e ele não contesta. Aí você tem a revelia. Uma coisa é a revelia, outra são os efeitos materiais da revelia, tá? Um deles é a presunção de veracidade dos fatos que o autor alegou, que é a confissão ficta, e alguns efeitos processuais, tá? Lembra, gente, volta aqui comigo rapidinho. Eu coloquei aqui, ó, não esqueçam de ler o artigo 345. Eu coloquei os principais, porque ele diz que mesmo eu não contestando, mesmo eu sendo, né, havendo revelia, o juiz ele pode não aplicar aquela presunção. Lá no 345 fala, às vezes um só réu contesta. Eu não contestei, mas o outro réu contestou. E a defesa dele aproveita a minha pessoa. Então, o juiz não vai presumir que o que o autor está dizendo quanto aos fatos é verdade. Fiquem atentos a esse detalhe, tá? Volta. Aqui, ó, gente, temos que evoluir. Essa aqui é um brinde, súmula 618, tá? Por quê, gente? Ela fala sobre inversão do ônus da prova, tá? Beijo, Robson, inversão do ônus da prova. Então, aqui, ó. Isso, Michele, isso mesmo. Aqui, ó, o César diz, mas vale os outros tipos de citação? Gente, vale, gente, tá? Todos os tipos. Essa questão da revelia o cara foi citado. Raquel, o cara foi citado por edital. Beleza, ele foi citado por edital. Não apareceu, não contestou. Tem revelia, mas o juiz vai nomear um curador especial para ele. Porque é citação ficta. Citação por edital, citação por hora certa. Se o cara, né, foi citado fictamente, o réu, e ele não apareceu, ele é revel. Só que aí eu não vou aplicar esses efeitos. Eu vou nomear um curador especial para fazer uma defesa genérica para ele, tá? Então, é isso que vai mudar quanto ao tipo de citação. Mas a revelia em si existe? Existe, tá? No primeiro momento, eu vou decretar a revelia. Só que como ele foi... As pessoas que são citadas por edital por hora certa, e que não aparecem no processo, elas têm o benefício do juiz nomear um curador especial para elas, para fazer a defesa, que é a Defensoria Pública, tá? Volta. Acho que era bem isso que vocês queriam, né? Saber. Revelia é presunção de verdade? Não, Ana. Isso aqui é o efeito material da revelia. A presunção de verdade dos fatos alegados, tá? Aí é aqui é um efeito material, ok?
Ótimo. Raquel, inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Certamente o professor Newton maravilhoso já falou isso para vocês, tá? Então aqui, gente, inversão do ônus da prova. Super recomendo a leitura do 373, que fala sobre inversão do ônus da prova. Sempre cai, tá? E lembra, gente, a presunção de veracidade lá da revelia, quando existe, é em relação aos fatos apenas. Direito não, Ana. Direito não, tá? Aqui, gente... Outra súmula também, que acho que a Roberta deve ter tratado com vocês, é a súmula 594 do STJ. Gente, o que ela fala? Que o MP tem legitimidade para promover ação de alimentos em benefício de criança ou adolescente. O MP, ele pode ajuizar uma ação de alimentos, tá? Mesmo que naquela localidade tenha defensoria pública, mesmo que a criança não esteja em situação de maus tratos, mesmo que a criança tenha a mãe dela que poderia representá-la, tá? Então, aqui é um caso de legitimidade extraordinária. O MP está atuando aqui como substituto processual. Ele está em nome próprio, defendendo aí interesses, o quê, gente? Interesses alheios. No caso aqui da criança ou adolescente, tá? Volta aqui comigo. Raquel, ok, entendi bem isso aí. E olha que interessante. Ok, a Ana confirmou aqui. Ótimo. Perfeito, Camila. Caiu no simulado do... Eu entendi que era do ECA, né? Do Estatuto da Criança. Aqui, ó, gente, súmula 594, ela pode cair, gente, na prova de direito processual, civil, na prova de civil, na prova do ECA, né? Então, é importante essa súmula aqui, é súmula coringa. Execução, Brasil. Raquel, de execução, quais as súmulas que você destacou pra gente? Olha que interessante. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família, tá? Então aí, ó, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor. Gente, essa súmula aqui, tá, Brasil? Eu quero só que vocês prestem atenção, tá? Raquel, você está dizendo aí que é impenhorável o único imóvel dele, mesmo que ele não esteja morando. Ele alugou e com o dinheiro, ele reverte para a moradia dele e para a subsistência. Brasil, tem que ler essa lei aqui, ó. Lei 8.009 de 90, que fala sobre a impenhorabilidade do bem de família legal. Impenhorabilidade do bem de família legal, tá? Então, gente, presta atenção. Raquel, a pessoa só tem um imóvel onde ela mora. Regra geral, esse imóvel tá protegido, tá? Contra qualquer tipo de dívida. Mas tem exceção. Por exemplo, gente, o Joãozinho, ele só tem a casa onde ele mora. Mas o Joãozinho tá devendo alimentos, Brasil. Ele pode ficar sem a casa? Pode. É uma das exceções. A impenhorabilidade. Então, qual que é o meu conselho para vocês? Leiam o artigo 3º dessa lei, porque ele vai trazer as exceções, as hipóteses nas quais eu não posso invocar a impenhorabilidade do bem de família legal, tá? Volta aqui comigo. Raquel, tô entendendo tudo. Então aqui, ó, gente, é para ler o artigo 3º. Eu vou colocar aqui assim nele, ó. Atenção para esse danado, pra gente não cair. Ok? Atenção. Isso. Parabéns, gente. Alimentos, dívida de IPTU, taxa condominial, tá? Ótimo. E o fiador, viu, gente? Fiador também. Raquel, pode penhorar o bem do fiador? Então aqui, gente, é possível a penhora? Eu pensei até que eu tinha colocado aqui, mas eu não coloquei não, essa súmula, né? Súmula 549. Não coloquei aqui, né, gente? Súmula 549. É válida a penhora do bem de família que pertence ao fiador do contrato de locação. Eu não coloquei não, mas a gente acrescenta aqui agora. Aqui, ó, não esquece essa danada. O fiador só se dá mal, né? Súmula o quê, gente? Súmula 549. O fiador só se dá mal no Brasil, gente. Então aqui, ó. Raquel, se o fiador, se tiver só a casinha dele onde ele mora, ele pode ficar sem? Pode, tá? Wilton, eu posso postar, tá? O pessoal tá perguntando aqui, né? Não seja fiador, gente. Ser fiador também é uma exceção. Isso, tá? O material, Wilton, está na descrição do vídeo, tá? O material está na descrição do vídeo. Pode baixar aí, você já consegue ver. Olha aqui, gente. Fiador se dando mal, né?
Raquel, a liquidação por forma diferente da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Aqui só um detalhe, tá? Aqui temos que fazer uma revisão mais rápida. Liquidação. Quando o juiz profere... Gasguei, Brasil. Quando o juiz profere uma sentença ilíquida, eu não tenho quanto de beato. Eu não tenho, Raquel, a extensão da obrigação. Vocês sabem que primeiro a gente vai liquidar, né, para depois ir para o cumprimento de sentença. Nós temos 2 tipos de liquidação no Brasil. Liquidação pelo procedimento comum, quando há fato novo, e a liquidação que, gente, por arbitramento, tá? Raquel, quando o juiz deu a sentença, ele falou assim, que a sentença era ilíquida e que o valor seria apurado em liquidação pelo procedimento comum. O juiz já colocou o tipo de liquidação, que deveria, né, em tese, ser aplicada. Beleza, teve recurso, transitou em julgado. Quando eu fui fazer a liquidação, eu percebi que o meu caso não é uma liquidação pelo procedimento comum, é por arbitramento. Então, o fato de eu fazer uma liquidação diferente daquela que o juiz sugeriu na sentença, viola a coisa julgada? Não. Tá? Então, lembra, nós só temos 2 tipos de liquidação, por arbitramento e pelo procedimento comum. Quando falar em prova técnica, perícia, liquidação por arbitramento. Quando falar em prova de fato novo, liquidação pelo procedimento comum. Beleza? Volta. Aqui, ó, gente, a prévia intimação, presta atenção, a prévia intimação, né? Usa máscara, gente, que horror. Aqui não, gente, em casa não. Para, Brasil. O César me perguntou ali, se antes não achar bens, a penhora do devedor principal, certo? César, o caso lá do fiador, eu bebi água, gente, vou beber até de novo aqui. O caso do fiador, gente, eu tenho essa súmula aqui, tá? Deixa eu ver quem foi que me perguntou aqui. Cadê? Acho que foi o César. César Guimarães. Aguenta aí, César. Tem uma outra súmula aqui que fala sobre essa questão do fiador também, tá? Vem aqui comigo. Aqui, ó, gente. Não foi aqui que eu coloquei. Não foi aqui, gente. Mas olha lá. Você não pode, gente, começar o processo contra o devedor principal e dar uma de doido e querer colocar o fiador lá no cumprimento de sentença. O fiador não foi colocado no início, teve a formação do título e você resolve colocar o fiador só na fase de execução. Não pode, não pode, tá? Então, você coloca todo mundo na ação de conhecimento, todo mundo, devedor principal e fiador. Vai, forma o título. Lá no cumprimento de sentença, se tiver benefício de ordem no meu contrato, primeiro a gente vai atrás dos bens do devedor e depois, se não tiver, a gente vai para os bens do fiador. Se no contrato tiver o tal do benefício de ordem, tá? Mas o ideal é já colocar os dois na fase de conhecimento. Senão, depois você não tem como apenas inseri-lo na fase de execução, tá? Aí seria sacanagem com ele, porque ele não participou da formação do título, tá? Volta, gente. Ficamos muito tempo aqui na execução. A súmula 309, que fala sobre a execução de alimentos, gente, pelo rito da prisão, tá? Então, aqui, gente... O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e aquelas que se vencerem no curso do processo. O que ele está falando aqui, gente? Sobre a execução de alimentos, pode ser cumprimento também, né, de decisão, execução de alimentos, pelo rito que, gente? Pelo rito da prisão, beleza? Execução de alimentos pelo rito da prisão. Raquel... eu tenho que esperar vencer 3? Presta atenção nisso aqui, gente. Se eu quero entrar com a execução pelo rito da prisão, tem que ser necessariamente 3? Não. É até 3. Eu posso cobrar até 3 parcelas pretéritas, mais as que se vencerem no curso do processo, tá? A súmula aqui não ficou, a redação não ficou legal, não. Mas o código, ele corrige isso. Volta aqui comigo. Então, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui... o dispositivo legal que fala, é bom que a gente já tá fazendo uma revisão também de dispositivos, tá? O que trata aí, gente, da execução pelo rito da prisão, que é o artigo 528, ok? É até 3. Aqui, ó, você vai colocar assim, tenho que ler o 528 no seu parágrafo 7º CPC. Até 3.
ok? Ó, a Fiamma pergunta, existe alguma forma de sair do contrato sendo fiador? Tem. A lei do inquilinato, ela diz que você pode notificar o credor e, né, eu acho que você... Eu não tenho certeza do prazo, viu, gente? Tá na lei do inquilinato, a lei 8245 de 91. Lá diz que você notifica o credor e aí você fica responsável por até 120 dias, depois você cai fora, tá? E é claro, né, gente? Se você foi fiador e não tinha outorga ou vênia conjugal, a gente pode também, né, questionar a fiança, tá? Mas, gente, é furada, tá? Volta. A prévia intimação pessoal do devedor constitui uma condição necessária para cobrar a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Se o juiz fixar as treintes, que é aquela multa diária, então aqui, ó, se o juiz fixar as treintes, que é aquela multa diária, é preciso intimar pessoalmente o devedor. Não é na pessoa do seu advogado, é pessoalmente, para que ele possa, a partir desse momento é que começa a contar o quê, gente? O prazo dessa multa diária, tá? Depois aqui, a súmula 268, que eu nem coloquei para vocês aqui a redação. Não, ó, o Lucas falou o seguinte. Cadê? As prestações anteriores se fazem pelo rito da penhora. Isso mesmo, Ademilson. Ok? Eu pensava que era 3 em diante. Não, é até 3, tá? Gente, o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de um contrato de abertura de crédito, então aqui, ó, instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de um contrato de abertura de crédito, é um título executivo extrajudicial. Gente, se esse instrumento de confissão de dívida é um título executivo extra, concorda comigo que eu posso promover a execução autônoma? Sim. E aí, eu já vou aproveitar o embalo e dar um outro artigo aqui para vocês, que é o artigo, gente, que trata dos títulos executivos extrajudiciais. Você vai ler também para revisar, né? O artigo 784, ok? Raquel, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente. Súmula antiga, que cai, que é uma beleza, né? Ai, obrigada, Ademilson. Lembra que eu falei pra vocês que tinha uma súmula do fiador, gente? Ademilson é um santo, né? Aqui, ó, essa 268 aqui do STJ, o Ademilson colocou aqui pra gente, gentilmente no chat. O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo, você não colocou ele na fase de conhecimento, ele não responde na execução. Raquel, isso aí também tá no código, não tá? Tá. Se você pegar aí o artigo 513, olha lá, gente, do ladinho, obrigada, Ademilson. Se você colocar aí, gente, do ladinho do artigo 513, deixa eu ver se é esse mesmo. Coloca do lado dessa súmula. 513, parágrafo 5º do CPC. Tá dizendo a mesma coisa, tá? Gente, fraude à execução. Eu tenho que provar que a pessoa que comprou o bem, né, sabia, ok, da situação, né? Então, a pessoa me causa um prejuízo, mesmo depois de já ter sido citada numa ação condenatória, ela dilapida o patrimônio a fim de não cumprir suas obrigações. Então, no caso aqui, a gente tem que provar a má-fé do terceiro adquirente. Então, se o terceiro compra o bem quando já tem a ordem de penhora averbada ali, registrada, então o quê, gente? Aí, né, gente, a má-fé tá na cara, tá? Mas fora isso, eu tenho que provar que ele tinha ciência, né, ou a má-fé do terceiro adquirente. É uma das grandes dificuldades no estudo aí da fraude à execução, tá? Volta. Essa aqui, 211, opa, não. Na execução civil, a penhora de dinheiro, na ordem de nomeação de bens, ela não tem caráter absoluto. Gente, vocês se lembram que o artigo 835, ele traz uma ordem preferencial? Então, aqui, ó, 835. 835. Vamos colocar ele do ladinho aqui, ó. 835. CPC, tá? Aqui nosso tempo já tá... Isso, Gabriel, perfeito. O reconhecimento de fraude ocorre quando tem averbação premonitória também? Perfeito, Gabriel. O artigo 828, que é a certidão premonitória ou certidão de execução, tá? Que eu, assim que eu começo a execução, eu peço uma certidão e saio averbando onde ele tem bens.
Se ele vende o bem depois de eu já ter feito essa averbação, aí o quê? Aí eu já consigo presumir a má-fé do terceiro. E isso também, essa certidão importantíssima, tá? Certidão do artigo 828. Ela é uma forma de combater a fraude de execução, tá? Gente, a ordem de bens a serem penhorados, né? Quem é que tá no topo? Dinheiro. Depois vem outros bens, né? Tem imóvel, tem bem imóvel, tem ações, navios, aeronaves. Então, esse artigo 835, ele traz uma ordem preferencial. Só que o dinheiro é prioritário. O dinheiro é o número 1. Só que o quê, gente? Raquel, ok. Mas quer dizer, então, que tendo dinheiro, o juiz jamais pode inverter a ordem e pedir para penhorar um bem, penhorar um carro, ao invés da penhora pelo cisbajude? O código diz que o dinheiro é prioritário, mas essa ordem não é absoluta. O dinheiro, o juiz tem que analisar o caso concreto e sopesar, gente, os princípios, né, da efetividade, da execução, com o princípio da menor onerosidade, tá? Ou menor gravosidade. Então, volta aqui comigo. Esse aqui eu vou ter que deixar para vocês, né, lerem depois, porque a gente já tem outro evento agora, gente. Na execução civil, a penhora de dinheiro, na ordem de nomeação, ela não tem caráter absoluto. Pode ser até prioritário, gente, mas não é absoluto, tá? Então, artigo 835. E aí, gente, eu deixei aqui para vocês, na parte de recursos e de impugnação das decisões judiciais. Ai, gente, tinha outras coisas aqui, ó. Eu vou acabar pegando um pouquinho de tempo aqui, tá? De recursos, gente, essas súmulas que eu coloquei aqui são extremamente importantes. Prestem atenção. Por quê, gente? Porque, principalmente nessas aqui, ó, que foram superadas, que podem aparecer ainda no vadimeco, mas que não são mais aplicadas, tá? Então, aqui, gente, uma súmula que tá danada pra cair, gente. Dessas todas que eu coloquei aqui, Raquel, qual que é aquela que você, né, destacaria? Essa aqui, ó. A 579. Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração quando o quê, gente? Inalterado o resultado anterior. Essa súmula tem caído, gente, tá? Lidiane, eu posso falar da penhora online na próxima aula, tá? Daqui a pouco. A gente vai começar uma outra aula falando sobre artigos, tá? Então aqui, gente, essa súmula aqui, ó, que eu nem quis reproduzir para vocês, ela dizia o contrário, que precisava ratificar. Só que ela foi o quê, ó? Ela foi superada. E no lugar dela, o próprio STJ colocou outra súmula. Essa tá valendo, ó, a 579. Então, se eu faço um recurso especial na pendência do julgamento de embargos de declaração e o resultado não mudou nada, eu não preciso ratificar o recurso especial. Beleza? Volta. Aqui eu coloquei, gente, 2 julgados para vocês, ó. 2 julgados. Esse primeiro fala sobre a taxatividade mitigada. Taxatividade mitigada do rol do 1015. Esse aqui pode ser que caia. É antigo esse julgamento, tá? Taxatividade mitigada das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. E esse julgado aqui que fala sobre feriado local. Gente, olha esse artigo aqui, tá? Também que cai muito. Você, Brasil, se você tem um feriado local... Raquel, na hora que eu fui fazer o recurso vai lá pro STJ, capital, Brasília. Só que eu tô numa cidadezinha de interior que tem feriado local. Tá bom, isso vai interferir na contagem do prazo? Vai. Só que o quê, gente? Você tem que juntar um documento. Quando você recorrer, no ato de interposição, você tem que comprovar o feriado local. Ah, Raquel, mas se eu não comprovar, eles vão me dar 5 dias. Não vão, tá? Em relação a feriado local, só grava isso. Tá tendo uma discussão, gente, errada sobre o feriado da segunda-feira de carnaval. Teve, inclusive, julgado no último informativo. A gente teve informativo essa semana, viu, gente? Tá? Diga-se de passagem, tá? Tem que ler. Então, feriado local, feriado da segunda-feira de carnaval. Gente, só coloca uma coisa na cabeça. Na hora de interpor o tal do recurso, comprova com a resolução do tribunal, com a publicação no diário, comprova que existe esse feriado local. Só faça isso e tá tudo feliz. As hipóteses do agravo de instrumento são taxativas do 1015? Sim, mas é uma taxatividade mitigada para o STJ. O STJ diz que em algumas hipóteses, fora do 1015, você pode interpor o agravo de instrumento, sim, tá? Desde que o quê? Você não consiga esperar para discutir isso lá na apelação ou nas contrarrazões da apelação.
certo? Então, para mim, a banca FGV, gente, ela, na parte de processo civil, ela não fica cobrando, não é praxe ela cobrar informativo, repetitivo. Até hoje não falou nada desse julgamento aqui do agravo, da taxatividade mitigada, mas se for cobrar, a gente está preparado. Ela cobra, sim, súmula, ela cobra texto de lei, enunciados do FPPC, cobra, tá? Mas julgados em si, informativos, na parte de processo civil, não, tá? Por enquanto, não. Mas aí a gente coloca esses dois, porque eles têm um destaque importante. Tá bom, meus amores? Gente, olha lá, vai ter outra aula agora, tá, gente? Vocês vão mudar só o link aí, me dá aí pelo menos uns 5 minutos, e aí a gente muda pra gente falar os principais artigos que devem ser estudados de processo civil para a sua primeira fase. Já já eu tô voltando, ó. E não esqueçam de se inscrever lá no canal Direito para Desesperado, tá? Tanto do Instagram como do YouTube. Inclusive, gente, lá na plataforma tá cheio de aula gratuita para vocês, tá? Revisão com exercício, então não fica fora dessa. Beijo no coração e até daqui a alguns minutinhos.